Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui com mais um podcast e na data de hoje estaremos falando sobre a instituição da recuperação judicial. Ao meu lado, o Dr. Pedro Bergamasco, que estará conversando aqui, tendo um tempinho de conversa conosco aqui. Tudo bom, João? Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estiverem assistindo aí nosso NKNcast. É bacana a gente poder conversar um pouquinho hoje, né, João, sobre a recuperação judicial, um instituto aí jurídico que está previsto na lei de recuperação desde 2005 e atualmente tem sido muito utilizado aí por grande parte das empresas, né, como um modelo de poder buscar a recuperação, né, buscar o soerguimento, né? A gente sabe que a recuperação judicial é uma previsão legal, é um meio em que o empresário ele tem para poder se socorrer junto ao judiciário, para conseguir, né, ter um fôlego, ter meios de conseguir salvar sua empresa, né? E a gente hoje, acho que é bem bacana esse nosso papo, vamos falar um pouquinho sobre a recuperação judicial, tentar esclarecer um pouquinho de dúvida aí, e é isso. Obrigado pela presença também, João, e vamos lá. Bom, antes de fazer algumas perguntinhas, se faz necessário dizer aqui que segundo o Serasa, né, ele soltou uma nota divulgando que até em todo o Brasil, nós já temos agora no presente ano 593 novos pedidos de recuperação judicial entre o mês de janeiro e junho. Quer dizer, teve um aumento muito grande, né? Expressivo, né? Até pelo caminho que a gente anda, né? Pelo país, toda a situação econômica. E vamos dizer assim, é até legal dizer que empresas então, estão encontrando meios, né, para também se recuperar de toda essa crise avassaladora, né, que institui aí a grandes empresas. Apesar da gente ver, né, esse cenário de crise que tem se instalado no país, né, até por conta, creio eu, das mazelas que a pandemia trouxe, enfim, diversas situações de ordem econômica que vem afetando o país, né? Apesar disso, a gente vê que o empresário hoje ele tem buscado, né, meios de se socorrer, de realmente de manter a atividade econômica, a atividade empresária, né? E não tem nada de errado com isso, pelo contrário, né? O Instituto está aí para poder ajudar aqueles que necessitam do processo de recuperação para conseguir manter as suas atividades, né? Exato. Até porque antes muitos falavam que recuperação judicial era um fantasma, né? Hoje as pessoas veem que... Porque vamos e venhamos, há quantas pessoas que vêm de herança, empresas, né? Que vêm dos seus pais, dos seus avós, e aí com essa crise aí pendurou aí uma crise na própria empresa, né? E com esse não vou falar surgimento, porque já vem um pouquinho lá de trás, né? Uhum. Mas um aparecimento maior em relação à recuperação judicial para os donos de empresa, né, para os empresários, é um grande destaque atualmente, né, porque muitas pessoas, em vez de largar a mão, deixar para lá, tal, estão tentando mesmo no sufoco aí a recuperação judicial. Exatamente, a gente percebe que existe uma barreira muito grande por parte, né, dos empresários em aderir, por exemplo, a um processo de recuperação judicial, né? Existe, como você mesmo disse, aí, esse fantasma que permeia aí, né, os empresários sobre aquele medo de, vou entrar com processo, né, até que ponto eu vou ter que expor as situações da empresa, né, e quando, na verdade, né, a gente tem que reforçar muito isso, é uma forma, né, que a gente tem de poder pedir um auxílio para o Poder Judiciário justamente para o empresário conseguir ter esse processo de reescalonamento da sua dívida, reorganização da sua empresa, e não tem nada de errado com isso, né? É um benefício legal, é a lei que traz isso, e eu acho que isso tem ficado mais claro nesses anos de crise, né? A gente tem visto esse aumento dos processos de recuperação judicial, justamente como uma forma, talvez, de desmistificar essa questão, esse medo que existe sobre o processo, enfim. Então, assim, apesar de não estarmos nos melhores cenários, né, do ponto de vista econômico, por outro lado, a gente vê que a adesão aos processos de recuperação judicial aumentou e a gente está vendo que isso talvez
seja um fator em que tenha contribuído para os empresários a realmente conseguir aderir ao processo, a quebrar esse preconceito, né, de entrar com o processo de recuperação judicial. Isso é muito importante porque isso salva empresas, né? Isso é um momento que talvez uma recuperação judicial ajuizada no momento certo, né? Isso talvez vai ser o diferencial para aquele empresário manter a atividade dele funcionando, né? A vida ou morte da empresa pode ser naquele momento. Exato. E consigo e com a empresa também, eu estava lendo uma nota, né, via internet, que fala também que não só a empresa, mas como a vida do dono do empresário, que sempre deu a vida ali naquela empresa, né? Sim, Vamos sim, dizer, exatamente. casamentos, família em si, uma estrutura, porque tudo vem como base, né? Sim, com Da certeza. empresa, aquelas pessoas que trabalham na empresa, a família deles. Então, a recuperação ela pode repactuar, né? Estruturar novamente todo aquele meio que está meio sem dar uma base novamente para a empresa, né? Se Exatamente. reestruturar e voltar a crescer. Perfeito, exatamente. Acho que é um momento em que né, o empresário, né, as empresas, e aí a gente fala, né, empresas de grupo familiar, inclusive, né, que às vezes tem toda uma questão em cima disso, que se tem para conseguir, de fato, fazer esse processo de reestruturação interno, né, dentro da própria empresa, buscando alternativas para conseguir melhorar a capacidade produtiva, melhorar o que tem de errado, né, organizar a casa, né, e externo, né, com relação aos créditos, às dívidas existentes, para conseguir renegociar com todos os credores, né, de forma que seja possível manter a atividade econômica em funcionamento, né, que a empresa não pare, porque se a gente tem uma série de credores atuando contra a empresa, buscando, né, receber as suas dívidas todos de uma vez, e o empresário não consegue simplesmente atender a todos esses débitos, ele precisa desse respiro, ele precisa dessa ajuda da lei para conseguir, preciso organizar minha casa, preciso colocar as dívidas em ordem, preciso pagar todo mundo, preciso organizar, né, enfim, o cenário como um todo. Então, a recuperação judicial é justamente isso, essa possibilidade que a empresa, né, o empresário tem de organizar a casa, do ponto de vista interno, né, que eu falo, e do ponto de vista externo, vamos falar assim, com relação a todas as suas dívidas, né, e tendo a colaboração de todos os credores, né, para que a atividade econômica seja de fato mantida, né. Então, acho que esse é o ponto mais importante do que seria uma recuperação judicial. Certo. Doutor, muitos questionam também quais são os principais fatores aí que têm levado as empresas a realmente a pedirem a recuperação judicial. Olha, João, a gente tem visto, por conta do cenário atual, né, os efeitos da pandemia eles estão aparecendo muito mais agora do que durante a pandemia em si, né? Então, esse foi um dos fatores que tem se mostrado muito notório, né, no sentido de estar aparecendo agora, né, toda aquela, naquele momento anterior, os refinanciamentos de dívida, aquelas repactuações, né, tomadas de novos créditos, enfim, a paralisação que a economia sofreu como um todo naquele cenário, isso tem ficado muito latente nesse momento, né, então isso tem se mostrado como um fator, vamos falar assim, geral, para as empresas se socorrerem ao judiciário. E quando a gente fala de fatores também, fatores internos, eu entendo que quando o empresário identifica que dentro do cenário da empresa, quando a empresa ela não está saudável financeiramente, né, isso tem que ser feita toda uma análise, porque às vezes o empresário ele tende a ser muito resistente, né, às vezes vem aquele pensamento, eu mais 1 milhão de crédito aqui resolve o meu problema, mais uma tomada de crédito aqui de um empréstimo que resolve, quando na verdade o buraco é um pouco mais embaixo. Então tem que ser identificado esses cenários né, da própria crise que vem se instalando na empresa para que o empresário tome a decisão de, talvez é caso de realizar um processo de recuperação judicial, uma vez que a empresa não está indo bem, né, uma vez que precisa ser reestruturada, enfim.
Então, eu entendo que fatores são vários, né? Tem os fatores externos, fatores internos, mas o mais importante é que seja feita essa análise acurada pelo empresário, justamente para que ele não demore muito para tomar a decisão aí de, eventualmente, ajuizar um processo de recuperação judicial, porque, de repente, pode ser tarde demais, né? Esse é o problema. O maior problema que a gente vê hoje é quando a decisão ela é último momento. Tomada no último momento, né? Porque quando a decisão ela tá fácil de ser tomada, né? Vamos falar assim, quer dizer que o processo em si, né? Que a crise em si ela já está muito instalada, né? O empresário já está sofrendo busca e apreensão de bens na empresa, já está tendo paralisação da atividade. Então, assim, neste momento o risco do sucesso da recuperação judicial ele diminui, porque demorou-se muito para tomar a atitude de iniciar um processo de recuperação judicial. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante na tomada de decisão sobre quando ajuizar o processo. Ou seja, quanto antes melhor para tentar evitar o Exatamente. maior constrangimento, o maior transtorno. Identificado o processo de crise, identificado que a empresa não está indo bem financeiramente, né, feitos os estudos, as análises, não é interessante que se demore muito para ajuizar um processo, até porque quando você demora muito para ajuizar um processo, a recuperação ela se torna muito mais difícil de acontecer, né? Porque você já tem uma série de situações acontecendo no dia a dia e isso impede com que o empresário consiga aplicar as estratégias de reorganização da sua atividade, da atividade empresarial. Então, esse é um ponto importante. Doutor, eu creio que uma das dúvidas aí dos empresários, né? Uhum. Qual a maior vantagem da recuperação judicial em si mesmo? Olha, falando bem objetivamente, tá? Uma das maiores vantagens da recuperação judicial é ela dar um respiro para o empresário, tá? Para que ele consiga se reorganizar financeiramente, para que a empresa consiga se reorganizar financeiramente. Por quê? Com o ajuizamento da recuperação judicial, com o deferimento da recuperação judicial, você tem um benefício legal que é concedido, que é o chamado stay period, né? É um período em que todas as ações e execuções elas não podem continuar ocorrendo contra a empresa, tá? E sejam essas ações de créditos sujeitos ou de créditos não sujeitos, por exemplo, créditos que advêm de alienações fiduciárias, por exemplo, que em tese não estariam sujeitos ao processo de recuperação judicial, mas esses credores eles estariam impedidos de, durante este período do stay period, que a gente fala, de efetivamente tomar medidas expropriatórias contra a empresa. Então, assim, em resumo, basicamente por esse período de recuperação judicial, que é onde o empresário tem para reorganizar a casa, né, tem a empresa para reorganizar a casa, ele não pode sofrer ações e execuções, não pode sofrer cobrança de dívidas, não pode sofrer expropriação de bens, né? Então, é o momento que ele tem para se reorganizar. Outro ponto importante, congelamento dos juros de mora sobre a dívida, a partir do ajuizamento, né? Então, toda aquela dívida que está sujeita à recuperação judicial, ela é represada a partir do momento e todo aquele concurso de dívidas, né, eles são represados dentro da recuperação judicial a partir do momento em que é feito o pedido, e todo esse concurso de dívidas ele vai ser reorganizado, ele vai ser repactuado com todos esses credores em conjunto, por meio de um plano de recuperação que vai ser apresentado para pagamentos de todo esse concurso. Ou seja, aquela dívida que está crescendo sem parar, né? Essa dívida ela é parada quando tem um ajuizamento e essa dívida ela vai ser reorganizada para ser paga na forma do plano de recuperação judicial. Então, pensando assim, sobre benefícios específicos da recuperação judicial, acho que esses dois são os grandes principais benefícios que a gente tem para que o empresário consiga começar uma conversa com todos os seus credores, né? Que seria conversar aí da parte externa, falar com seus credores para reorganizar a casa, e da parte interna ele conseguir fazer uma reestruturação, né? Tem que ser feito um trabalho interno de reestruturação, não adianta só o empresário pedir uma recuperação judicial, por exemplo, e continuar na mesma, né? Alguma coisa dentro da casa tem que mudar, né? Fatores têm que ser mudados,
situações de produtividade têm que ser reorganizadas, tem que ser feito um trabalho tanto externo quanto interno. Então, esse é o grande ponto da recuperação judicial, que seria aí de grande importância para os empresários. É uma chance para alavancar, né? E Exatamente. ter novos pensamentos, novas ações. Exatamente. Né? É um momento para que sejam tomadas novas ações, novas chances de alavancamento, de reorganização da casa. Doutor, então, o senhor estava dizendo, então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, minha empresa tem veículos que está alienado junto ao banco. Então, dentro desse período, porque eu estou no vermelho, eu estou pedindo recuperação judicial, eu não tenho a expropriação desse bem, então, desse veículo, por exemplo? Exatamente. Durante esse período, todos os bens que são considerados como bens essenciais à atividade produtiva da empresa, e aí a gente fala de bens maquinário, bens veículos, bens, né, de capital, que são essenciais à atividade da empresa. Esses bens eles não podem ser retomados pelos credores fiduciários, né? Ou além disso, né, credores que estão sujeitos também não podem continuar com as ações e execuções durante esse período. Então, assim, é o momento que o empresário tem para falar assim, ó, para tudo, vamos reorganizar a casa, vou pagar todo mundo e preciso desse tempo para poder respirar. Então, assim, o objetivo é justamente esse. Certo. Doutor, e particularmente, qual o momento, assim, ideal para um pedido de recuperação judicial, vamos dizer? Olha, eu falo que não existe um momento ideal, mas existe um momento em que a tomada de decisão, quanto mais fácil ela fica, né, para o ajuizamento da recuperação judicial, aí o momento ele não está sendo ideal, você já passou do momento ideal de tomar essa decisão, entendeu? Porque assim, a decisão ela vai ficando mais fácil conforme a dificuldade vem aumentando para a empresa continuar ativa. Então imagina isso. E aí quando o empresário fala, olha, não tem mais o que eu fazer, já estou tomando busca e apreensão, já estou tomando bloqueio em conta, não estou conseguindo operar, não estou conseguindo linha de crédito, estou totalmente travado, aí fica fácil uma decisão fica fácil a tomada de uma decisão de recuperação judicial, entendeu? Ao ponto que se os momentos da crise são identificados com maior antecedência, que a empresa identifica, fala, ó, a empresa não está conseguindo se reerguer, está se instalando um cenário de crise, daqui a tanto tempo isso vai se prejudicar, a empresa não vai conseguir mais operar, talvez aí seria identificado esses cenários, né, como um todo, onde você identifica o endividamento tem ao longo dos anos aumentado, né, a empresa tem aumentado o seu estado de crise, talvez quando isso é identificado com antecedência, esse seria o momento ideal, entendeu? Então a gente faz muito essa análise. Quanto mais fácil de tomar a decisão, mais longe do momento ideal o empresário estaria. E são grandes as chances aí da empresa se recuperar por meio de recuperação judicial? Com certeza, com certeza. Como eu disse, né? Nós temos que imaginar que um trabalho tem que ser feito dentro da empresa para que ela consiga realmente se identificar, se reorganizar internamente. E, do ponto de vista da recuperação judicial, você tem o apoio do judiciário justamente para que você consiga fazer esse trabalho sem conseguir ter a sua atividade paralisada, né? O ponto mais importante, não adianta você ter um pedido, você fazer um pedido de recuperação judicial e achar que só o judiciário vai fazer a parte dele e que as coisas vão se organizar. Não é bem por aí. O empresário tem que ter a consciência de que para que a recuperação judicial dê certo, alguma coisa tem que ser feita, medidas têm que ser tomadas, a empresa precisa tomar novos rumos, ele tem que entender que o cenário de crise ele não vai, por si só, se reorganizar, né? Precisa ter essa tomada, precisa ter essa visão, essa maleabilidade de mudar situações internas da empresa, justamente para que a empresa consiga sair do cenário de crise, porque senão a gente vai ter uma recuperação judicial em que medidas internas não são tomadas, né? Você vai ter a suspensão por um certo período, esse período ele não é eterno, ele é por um período, você tem que se reorganizar com os seus credores, e se você não tomar medidas de reorganização internas, a empresa ela vai passar o período que a lei dá,
né? E ela não vai ter tomado nenhuma atitude e simplesmente vai continuar na mesma. Então, quer dizer, não resolve. Então, tem que ter essa consciência. Isso é o mais importante. E, doutor, quando a gente teve o início da recuperação judicial, qual o tempo? Qual o tempo aí que a empresa ela se mantém aí em recuperação judicial? Olha, varia muito de cada processo, né? Hoje, com a especialização das varas de recuperação judicial, né, que tem acontecido, né? Os processos eles têm ficado mais céleres, têm ficado mais rápidos, mas a gente fala aí hoje num processo de reestruturação da recuperação judicial em si de 1 a 2 anos, para que você tenha o ajuizamento, ao cumprimento de todos os atos da recuperação judicial, apresentação de plano, votação desse plano em assembleia e aprovação desse plano em assembleia com os credores, né? Então teria esse período aí, cerca de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, que tem se mostrado na prática um período de cumprimento da recuperação judicial. Todo um processo. Existe todo um processo, são publicados editais, existe um dever de transparência com o processo, né, de que a empresa mostre como ela está operando, né, perante os credores, né. Então, assim, todo esse processo ele leva mais ou menos aí de 1 ano, 1 ano e meio a 2 anos atualmente. Existem processos que costumam demorar mais, existem processos que são até mais rápidos, mas via de regra seria esse aí o período de um ajuizamento de uma recuperação judicial até uma aprovação de plano e início do cumprimento desse plano de recuperação judicial aí, por exemplo. Uhum. Doutor Pedro, para a gente estar finalizando, o que o senhor falaria para o dono de uma empresa, por exemplo, quais as características que a empresa que ela vem a apresentar e que indica que ela tem a necessidade de uma recuperação judicial? Olha, acho que a gente vai acabar até repetindo um pouquinho mais do mesmo, né? Mas assim, o ponto principal é esse. Identificado um cenário, identificado uma situação, não demore para procurar, né, um auxílio, não demore para começar a realizar os estudos sobre a possibilidade de ser realizada uma recuperação judicial, né? Porque o problema maior é justamente esse, quando a gente vê que a decisão está muito fácil de ser tomada, a decisão o processo talvez não vai ser tão efetivo, não vai conseguir ajudar tanto a empresa a se reerguer, porque aí você já tem a situação de crise muito forte instalada, né? E você não consegue tomar atitudes saudáveis aí que a lei te permite para poder se recuperar. Então, assim, eu acho que o recado que fica maior o empresário ele tem sempre que ser diligente, né? Ele tem que ser sempre arrojado. A gente sabe que o empresário hoje ele tem uma resistência com relação mas uma recuperação judicial implica em eu perder os poderes da minha empresa. Não é isso. A recuperação judicial não necessariamente faz com que o empresário perca os poderes da empresa dele. Ele continua sob o comando da empresa, né? Existe a figura do administrador judicial dentro da recuperação judicial, mas o administrador judicial, ele, via de regra, ele não toma as rédeas da empresa, ele faz um processo de fiscalização, de acompanhamento de como essa empresa está evoluindo, né? O empresário continua nas rédeas da empresa, existe um dever de transparência com o processo, né? Que é necessário se deixar claro também, o empresário tem que ter essa transparência, esse dever de transparência, mas da própria lei, né? A lei dá o braço para o empresário ser ajudado, o empresário tem que dar a contrapartida de poder mostrar que está disposto a se reerguer, que a empresa se reerga, né? E que ele coopere com o judiciário também, no momento de transparência, exatamente. Então, acho que o ponto mais importante é esse, né? Que não fique muito... que o empresário não demore para tomar atitude, né? Que identificado um cenário de crise, uma situação, que ele já procure meios de entender o que está acontecendo e não deixe, por exemplo, a recuperação judicial como uma última das opções, porque não necessariamente vai ser o caso de recuperação judicial. De repente, uma correção interna, alguma coisa ali, já é o suficiente para corrigir o fluxo de caixa da empresa, a empresa consegue já realocar suas dívidas, colocar as coisas nos trilhos, mas de repente, às vezes isso não é suficiente, né? E às vezes o empresário fica sempre esperando, não, eu vou fazer aqui, eu vou corrigir aqui, aí vai dar certo.
e aí, de repente, isso vai aumentando, essa bola de neve vai crescendo. Quando você vê, você tem um cenário de crise extremamente intenso e grave instalado, e aí você corre para entrar com uma recuperação judicial às pressas, você não tem tempo de ver o que está acontecendo, e aí talvez a recuperação judicial não vai ser muito efetiva. Então, assim, o empresário tem que continuar a ser arrojado, sim, mas ele tem que ter, fazer sempre essa análise, né, para poder não deixar a bomba estourar no último segundo, vamos falar assim. Certo. E tivemos casos recentes, né, de grandes empresas aí que fizeram o pedido de recuperação judicial. Sim, acho que esse ano tivemos grandes empresas, né, que pediram salvo engano, né, a Oi, ela fez um pedido de recuperação novo judicial recente também. A 123 milhas. A 123 milhas, né? Enfim, tivemos vários processos aí de grandes empresas que ajuizaram recentemente a recuperação. A própria Americanas, né, no começo desse ano também, se eu não me engano foi no começo desse ano, o ajuizamento da recuperação judicial da Americanas. E diversas outras empresas, né, sem entrar no mérito de cada uma delas, nas discussões de cada uma delas, mas falando de um cenário geral, o que importa é justamente isso, é que seja identificada essa situação de crise econômica, que o empresário não deixe de buscar ajuda para conseguir colocar a sua empresa em ordem, manter, né, todos os empregos, né? A gente sabe que a empresa hoje no país é de suma importância para a geração de empregos, para que a economia do país gire como um todo, né, pensando em toda a proteção dos trabalhadores, enfim, do princípio da preservação da empresa como um todo, né? Então isso é muito importante. Certo. Bom, então aqui nós estamos aqui com o Dr. Pedro. Doutor, quero agradecer aí todas essas informações. A gente acha que é bem detalhado, tudo. Realmente é. Só que assim, a gente entende que naquele momento de sufoco, né, do empresário, da empresa, diante de toda uma situação, diante do cenário político, tudo, a gente ainda tem aonde se agarrar e tentar reestruturar, né? Exatamente. A gente repactuar aí as dívidas da empresa, diante de um concurso de credores e falar, eu estou aqui na honestidade, quero me levantar, né? E a lei nos dá aí todo um tempo para isso. Perfeito. Eu agradeço, João, a presença também. E é isso. Eu acho que o recado sobre a recuperação judicial esse, que a gente consiga tentar propagar um pouquinho mais, né, sobre todo esse que nem você disse, né, sobre esse fantasma que existe sobre a recuperação judicial, tentar desmistificar, né, um pouco mais desse processo. E é isso. Eu que agradeço aí também a presença. Bom, aqui está mais um podcast do nosso NKNcast. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco. Agradeço a Thaís, a Dr. Pedro. Um grande abraço. Até mais. Até mais.